Bom dia, turmas. Esta aula é direcionada às turmas de primeiros anos dos cursos técnicos em agropecuária, administração e florestas. Hoje nós vamos falar sobre forças intermoleculares e também fazer a correção dos exercícios. Então vamos iniciar explicando o que são as forças intermoleculares. Na aula passada eu disse a vocês que quando a gente fala em força intermolecular, nós estamos nos referindo às atrações que ocorrem entre moléculas, entre espécies químicas que foram, vou dizer assim, obtidas a partir de ligações covalentes. Dentre as forças moleculares, nós veremos as forças de polo, as forças de London e a ligação hidrogênio. Mas também vamos dar uma passadinha pelas forças íon-dipolo, que ocorrem entre íons, e já veremos do que eu estou me referindo quando falo em dipolo. Qual a importância de estudar forças intermoleculares? Compreender as forças intermoleculares nos faz entender como se dá a interação entre as espécies químicas e daí então qual é a diferença da interação dessas espécies químicas nos estados sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, logo que a gente começa a estudar os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, basicamente, nós vimos que no estado sólido as espécies químicas estão bem organizadas e há uma forte interação entre elas. No estado líquido, essas espécies químicas já não interagem tão fortemente quanto no estado sólido, e no estado gasoso, no modelo ideal, não há interação entre as espécies químicas, a não ser quando elas se chocam entre si. E aí, no caso do estado gasoso, o que há são forças repulsivas e não atrativas, enquanto no estado sólido e líquido ocorrem forças atrativas. Mas que forças são essas? Por exemplo, nós falamos muito em gás carbônico, CO2, quando aprendemos na biologia respiração, não apenas da nossa, né, mas quando também estudamos outros fenômenos, tal como a fotossíntese nos vegetais, enfim. CO2, gás carbônico ou anidrido carbônico, é encontrado naturalmente no estado gasoso, mas vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no gelo seco, que é CO2 no estado sólido. Quando lá no início do ano passado nós começamos a falar sobre mudança de estados físicos, um dos exemplos que a gente citou em relação à sublimação foi justamente no caso do CO2, que passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sem que passe pelo estado líquido. Então, se o CO2 está no estado gasoso, onde a força entre as moléculas é repulsiva, se o CO2 é apolar, entendam, apolar, como é que suas moléculas poderão sofrer atração umas pelas outras no estado sólido? Essa é uma das coisas que nós vamos compreender através do estudo de forças intermoleculares. Então, eu vou sugerir a vocês que acompanhem inclusive os slides que eu enviei para vocês já há algum tempinho atrás, que estão compilados desses últimos assuntos, né? Ligações químicas, geometria molecular e forças intermoleculares. E nesses slides, a primeira força que eu coloquei, que está descrita lá, é a força íon-íon, mas a força íon-íon não seria propriamente força intermolecular, tá? É muito comum a gente falar fórmula molecular
sendo que mesmo quando a gente se refere a um composto iônico, isso não está correto, né? Mas é muito comum que a gente se refira aos compostos de modo a fórmula molecular, força intermolecular, e sem muitas vezes ter esse cuidado de distinguir, tá, o que de fato é molecular, ou seja, oriundo de ligações covalentes, e o que não é. Mas então, como eu dizia, as forças íon-íon são aquelas que ocorrem nos sólidos iônicos. São muito fortes, justamente por ter a separação de cargas. Tem-se cátions e ânions. E por terem cargas opostas, a atração entre essas espécies químicas é bastante forte. Ah, então os opostos se atraem. Gente, quando se fala em carga elétrica, sim, tá? Para a vida vocês esqueçam isso. Não, esqueçam não, vocês que sabem. Continuando. Mas nós já vimos um pouquinho de ligações iônicas, vimos que ocorre a formação de sólidos cristalinos, e o que ocorre nos sólidos iônicos é justamente essa força íon-íon. Uma outra interação importante é das forças íon dipolo. Então, gente, por exemplo, quando se tem um copo de água e nele adiciona-se sal. Então, a representação, tá, para o sal, o símbolo químico para o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, daqui a um pouco tempo nós veremos que sal é uma classe de compostos químicos e não um composto, e não uma substância apenas. Então, um dos muitos sais conhecidos é o composto NaCl, cloreto de sódio. No estado sólido, eles formam um retículo cristalino, onde vários cátions sódio interagem fortemente com vários íons cloreto. Entretanto, quando em meio aquoso, ou seja, quando colocados em água, esses íons se dissociam. O retículo cristalino é desfeito. Então, liberam-se, melhor dizendo, os cátions Na+, aqui Aq de aquoso, e os íons cloreto, Cl-. Aq de aquoso, L de líquido, S de sólido. Quando eu digo aquoso, quer dizer que eles estão em água. E daí, eles passam a interagir com as moléculas de água. A interação que ocorre entre esses íons e as moléculas de água são, então, forças íon dipolo. Por que íon dipolo? Porque temos íon interagindo com uma molécula polar. Se ela é polar, a força que os mantém atraídos é íon dipolo. E isso é muito importante, no caso, para vocês no ensino médio, especialmente no primeiro ano. Nós não vamos estudar aprofundadamente, por exemplo, o que é uma coroa de solvatação ou esfera de hidratação, mas cada íon sódio ele atrairá moléculas de água e vai criar o que a gente chama de coroa de solvatação ou esfera de solvatação. Tem isso no slide de vocês também. Priscila, e daí? Qual a importância de eu entender isso? Por exemplo, para entender por que a gente não pode ingerir sal demais. Ah, o sódio faz mal? Não, gente, o sódio faz bem. Muito sódio não faz bem, tá? É diferente. Lá na biologia vocês estudaram bomba de sódio e potássio. Então, seu sistema nervoso nem funcionaria adequadamente se no seu corpício lindo não tivesse íon Na+, íon sódio. Porém, o excesso do íon sódio é o que fará mal, inclusive, quem tem pressão alta, né, faz o quê? Não posso comer sal, não posso usar muito sal.
porque os cátions sódio atraem fortemente moléculas de água, provocando a retenção de líquido, retenção de água. Se há um aumento do volume de água, obviamente, quer dizer, consequentemente, ocorrerá um aumento de pressão, um aumento na pressão do sangue, que a gente chama de pressão sanguínea. Por isso, então, que quem tem pressão alta não deve ingerir muito sódio. A gente também não, que acaba ocorrendo retenção maior de água, devido à forte interação que ocorre entre os íons e devido ao tamanho da coroa de solvatação ou esfera de hidratação que ocorre no caso do íon sódio. Ah, então varia. De um cátion para outro, essa esfera de hidratação não é a mesma? Exatamente. Depende do tamanho do cátion, inclusive. Então, se vocês tiverem curiosidade no mercado de pegarem um pacotinho do sal light, verão que ele é em parte formado por cloreto de potássio. Ah, então faz diferença na retenção de água? Sim, por isso é chamado então de sal light, tá? Prosseguindo um pouquinho mais, então, lá nos slides, por exemplo, vocês verão alguns dos sais que têm uma hidratação maior, que formam coroas de hidratação, de solvatação maior ou esfera de hidratação. E aí, nos slides, por exemplo, eu coloquei lá que os sais de potássio não são hidratados. Entretanto, os sais de bário são frequentemente hidratados. Então, alguns sais são anidros, ou seja, isentos de água, e outros nós encontraremos hidratados. Prosseguindo então essa aqui, força íon dipolo. E aí uma outra força, um outro tipo de força estudado é a força dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas polares estacionárias, ou seja, moléculas que são polares o tempo todo. Então, por exemplo, moléculas de HCl, cloreto de hidrogênio. Professora, esse não é o ácido clorídrico? Gente, ácido clorídrico quando ele está em meio aquoso, tá certo? Lembrando não, nós ainda veremos isso. Algumas pessoas estudaram os compostos, as funções inorgânicas no ano passado. Ácidos, bases, óxidos, sais, mas nem todos. Então, mais para frente nós veremos as nomenclaturas. HCl, mas isso aqui a gente já viu na outra aula. O cloro é mais eletronegativo, atrai para si o par de elétrons da ligação, ficando então com carga parcialmente negativa, enquanto o hidrogênio com carga parcialmente positiva. Isso diz que a nuvem eletrônica está deslocada para o cloro. Então, moléculas de HCl vão interagir entre si por forças do tipo dipolo-dipolo. Alguns livros escrevem dipolo permanente, fica grande demais. Dipolo-dipolo, porque você tem, nesse caso, tem-se duas moléculas polares interagindo. E são justamente essas forças que ocorrem nas fases líquida, na fase líquida dos compostos polares, e quando no estado gasoso, embora, volto a dizer, um modelo ideal é aquele em que não há interação entre as partículas, mas no contato entre elas ocorrerá uma interação, tá? E aí, nesse caso, a interação que ocorre é dipolo-dipolo. Nos slides, vocês verão umas imagens bastante interessantes em que é mostrada o deslocamento da nuvem eletrônica em alguns compostos, para vocês terem essa noção de modo mais visual da densidade da carga positiva e da carga negativa em uma molécula.
E um outro caso são as forças de London. As forças de London são sempre forças atrativas. E é interessante, gente, porque é muito comum, mas muito comum mesmo, nos vestibulares, em questões diversas, vocês encontrarem o seguinte: qual o nome da interação que ocorre entre moléculas apolares? Por exemplo, tem uma questão bem comum, mas é uma questão que eu gosto sempre de trabalhar com vocês, que é o seguinte: a molécula de água é polar. O etanol, que é o álcool mais comum para gente, tem fórmula CH3, CH2OH. A gente vai estudar isso aqui melhor lá no terceiro ano, tá? E a gasolina é um composto um composto orgânico formado apenas por carbono e hidrogênio. Não vou entrar agora na explicação sobre a fórmula da gasolina, o que é um isoctano, porque não é o momento propício para isso. Mas o fato é que a molécula da gasolina é formada por carbonos. Então, eu poderia pensar que sugerir nesse momento algo assim para vocês. Opa, não tem esse H aqui não. Vou aqui para baixo para caber. Pronto. Isso aqui seria um dos compostos prováveis, um dos compostos presentes na gasolina. E aí o que ocorre? Esse composto é apolar. Então, ele interage com a parte apolar do etanol. Mas o etanol também tem OH, que é a hidroxila, que vai interagir fortemente com a molécula de água. Já vamos ver mais à frente um pouquinho como ocorre essa interação. E aí é muito comum que em diversas provas chame-se essa interação que ocorre entre as moléculas presentes na gasolina e o etanol, e essa parte de carbono e hidrogênio do etanol, de forças de Van der Waals. Entretanto, forças de Van der Waals são as forças para qualquer tipo de interação. Todas as interações são forças de Van der Waals, que podem ser atrativas ou repulsivas. Então, é claro que se eu disser, qual é a força, qual a atração que ocorre entre moléculas apolares? É certo dizer Van der Waals? Sim, porque ela se refere a todo tipo de forças, forças interativas. Volto a dizer, seja de atração ou de repulsão. Mas especificamente para as moléculas apolares, o nome que se dá à força que ocorre de atração entre elas é força de London. Então, por exemplo, quando se tem o composto, como eu falei para vocês anteriormente, CO2. C, dupla O. Se a molécula é apolar, então como é que ela vai interagir com outra se não tem polo para que ocorra essa interação? O fato é que vocês estudarão lá na física, infelizmente só no terceiro ano, eletricidade. E vão aprender lá como é que ocorre a interação e deslocamento de cargas em materiais quando são postos em contato um com o outro. Então,
O que vai ocorrer é que no contato de uma espécie com outra, serão formados polos momentâneos. Então, momentaneamente, ao aproximar uma molécula de outra, os elétrons de uma vão repelir os elétrons da outra, havendo um deslocamento da nuvem eletrônica. Então, momentaneamente, aqui poderá ter um polo negativo, enquanto aqui, momentaneamente, um polo positivo. Momentaneamente, porque ocorre um deslocamento momentâneo da nuvem eletrônica. Então, as forças de London são também comumente encontradas em alguns livros de ensino médio como forças chamadas de dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo momentâneo, dipolo momentâneo. O fato é que se você entende que isso aqui ocorre por indução, tá? Devido à aproximação de uma molécula com a outra, que ocorre momentaneamente, o nome que aparecer não vai fazer diferença para você compreender do que se trata. Por isso é importante entender o conteúdo, não ficar decorando. Dipolo, dipolo. É com molécula polar. Pera lá, gente. Se é dipolo permanente, ou se está lá dipolo, é porque tem que ter polo. Ou seja, a molécula tem que ser polar. Dipolo induzido, dipolo momentâneo. Opa, não é algo que esteja ocorrendo durante todo o tempo, vamos colocar assim. Mas não se esqueçam que a interação entre moléculas apolares são chamadas, então, de forças de London. Então, lá no gelo seco, por exemplo, a interação que ocorre entre as moléculas de CO2 são forças de London. A interação que ocorre entre moléculas de oxigênio, quando tem esse oxigênio liquefeito, também são forças de London. Volto a dizer, comumente encontrarão em provas as forças de atração que ocorrem entre moléculas apolares, sendo chamadas de forças de Van der Waals. Daqui a pouco eu... Van der Waals. Prosseguindo, então. Ligação hidrogênio. Então, a ligação hidrogênio, ela é a mais forte dentre essas forças intermoleculares que vimos até agora. Alguns professores, alguns livros até dizem a ligação hidrogênio é uma ligação que ocorre entre moléculas polares. Sim, tá certíssimo. Sendo que ela é mais forte, é bem mais forte do que uma interação de polo. Qual é a diferença? Ela ocorre entre espécies químicas, entre moléculas que têm um átomo de hidrogênio, um átomo do elemento hidrogênio, ligado diretamente a elementos tais como flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os mais eletronegativos que conhecemos. Então, por exemplo, as moléculas de água interagem entre si pelas forças chamadas ligação de hidrogênio ou ligação hidrogênio. Nos livros mais antigos, isso aqui era chamado de ponte de hidrogênio. Alguns livros de biologia ainda vêm com a designação ponte de hidrogênio, mas atualmente nos livros de química vocês encontrarão a designação ligação de hidrogênio ou simplesmente ligação hidrogênio. Um outro caso nas moléculas de amônia, NH3.
A interação que ocorre também é ligação hidrogênio. Então, entre água e amônia, também ligação hidrogênio. Então, as espécies químicas que têm hidrogênio ligado diretamente aos elementos, a átomos dos elementos flúor, oxigênio e nitrogênio, a interação que ocorre é ligação hidrogênio. E ela é tão mais forte que a gente observa na água, por exemplo, uma tensão superficial maior do que em outros líquidos, do que em alguns outros líquidos. É possível observarmos um fenômeno interessante, e isso acho que provavelmente pessoas de biologia devem ter comentado com vocês. Um insetozinho desloca-se sobre a superfície da água. Como isso é possível? Por conta da forte interação que há entre as moléculas. E o modo como elas interagem e devido à geometria molecular da água, a água forma realmente cristais lindos, tá? Lá nos slides, gente, vocês vão observar ainda, eu falando um pouquinho sobre as forças de Van der Waals, e lá está escrito o seguinte, que existem vários tipos de forças de Van der Waals, sendo as mais importantes forças de polo e as forças de London. Porém, como eu disse para vocês lá no começo, é comum que alguns químicos usem a expressão forças de Van der Waals apenas para designar as interações entre moléculas apolares. Mas eu já tinha falado isso para vocês. Tenham atenção, então, às questões que resolverão futuramente. E aí, só voltando aqui um pouquinho, que é o caso da questão que é comum aparecer em algumas provas, acho interessante trabalhar com vocês. Então, gente, confirmando aqui a informação, em 2020, tá, foi feita uma nova resolução, e daí o teor máximo de 20% em volume. Significa, então, que a cada 100 ml de água, o teor máximo de etanol é de 27 ml. É uma resolução do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, CIMA, tá? Resolução de 2020. Prosseguindo, então, mas se a gente vai fazer um processo de separação para determinação do teor de etanol no combustível, a gente vai fazer isso daqui a alguns dias. Vou gravar aqui o experimento para vocês verem como é feito. Tentarei, vamos ver se eu consigo aqui os equipamentos necessários. Quando a gente adiciona água à gasolina, e isso você poderia fazer até por curiosidade, não faça, peça ajudar o pai e a mãe, de água à gasolina, vocês observam que o volume da fase aquosa aumenta. Então, assim, inicialmente, tem-se a gasolina. Deixa eu colocar de outra corzinha aqui. Gasolina. Formada por octanos, isooctanos e etanol. Ao adicionar água a essa mistura de combustível, nosso sistema fica desse jeitinho aqui, olha. Uma suposição, tá, gente? Porque aqui eu nem defini qual seria o volume e nem ilustrei qual seria o volume de água. O desenho tá mal feito, o volume de antes tá quase igual o volume final, isso não tá bonito, mas tudo bem. Tá, vamos supor, tá? Ó, vou dar uma disfarçada aqui, olha. Vamos supor que essa aqui seja a diferença de volume de água que eu adicionei, fechado? Então, se o volume de gasolina é menor do que o volume inicial, né? Significa, então, que parte do etanol, que aqui estava, deslocou-se para a fase aquosa. Priscila, por que a água você pôs embaixo? Porque ela é mais densa do que a gasolina.
Então, a fase aquosa vai ficar embaixo e a fase orgânica ficará em cima. Parte de questão de vestibulares e de questões diversas. Inclusive do Enem, tá? Então, gasolina em cima, parte orgânica em cima e aquosa embaixo. Ah, então a água é mais densa que todos os compostos orgânicos? Não, não é.